Bem-vindos e bem-vindas ao Leitores, um momento de reflexão e leituras do Programa Permanente de Estímulo à Leitura da Diretoria do Livro, Literatura e Leitura da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul. Por que Leitores? Porque gostamos e amamos a leitura e os livros, e esse é um momento especial entre a equipe do PEPEL e um convidado sempre distinto para falar sobre livro e literatura. Temos hoje aqui o nosso convidado, amigo do livro da feira de 2022, professor Décio Osmar Bombassaro. Bem-vindo, professor. Décio é jornalista, escritor e docente universitário. Publicou em obras coletivas uma série de contos fantásticos. É especialista e mestre em filosofia e licenciado em letras. Sua formação transcorreu na Universidade de Caxias do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. São de sua autoria Da Habilidade Humana em Perscrutar o Ente, O Pórtico de Nietzsche, A Evocação do Eterno Retorno com o Ritmo do Ser no Tempo e A Apelação de Sócrates, Réplica e Tréplica do Absurdo. Hoje, a nossa dica de leitura do Leitorês, livro e literatura, com o professor Décio Osmar. Professor, por favor. Obrigado, Cristiano. A minha missão aqui é a de apresentar algumas ideias que acho importantes para a preparação do programa desse 38º ano da Feira do Livro de Caxias do Sul. E, se eu não me engano, a segunda-feira mais importante Maior em tamanho. Mais importante, maior e mais importante. Vamos acrescentar isso porque somos um pouco tolhidos às vezes, né, por uma falsa humildade. Vamos mostrar realmente o que somos. Aqui viemos. Exatamente. Claro, a cultura. Né? Então, eu vou falar brevemente sobre a literatura, o livro e os escritores, o assunto que diz respeito à Feira do Livro. Começo dizendo o seguinte: a cultura de todo povo possui 5 signos: o som, a cor, o movimento, o volume, o espaço vazio e a palavra. O som representa a música, que aqui, na nossa terra, ela é representada pelos grupos folclóricos italianos, grupos folclóricos alemães, poloneses e, principalmente, lembrando as nossas tradições históricas, os grupos de música gaúcha, para recordar a cultura do Rio Grande do Sul. O bispo Dom José Baré, poeta e escritor, adaptou uma composição de Tchaikovsky, denominada Capricho Italiano, para uma comemoração da Festa da Uva na década dos anos 50. A cor representa a pintura, desenvolvida pela presença da antiga Escola de Belas Artes, que funcionava exatamente nesse local. Havia a biblioteca e embaixo, no primeiro andar, ou no térreo, melhor dizendo, havia a Escola de Belas Artes, que formou centenas e centenas de artistas na música, na pintura, na arte de forma geral. Hoje, as pinturas do italiano Aldo Locatelli estão presentes. As de Guido Fernando Mondin retratam episódios da imigração e colonização nessa área da Serra. E as exposições, também nesse local, continuam em movimento o espaço da Galeria de Arte Gerd Bornheim. O movimento representa a coreografia, destacada pelas escolas de balé, que tivemos aqui, pelos grupos de danças, notadamente apresentadas nos centros de tradições gaúchas, e o volume, que seria o terceiro signo, implica em esculturas, como o busto de Dante Alighieri, na praça, e de sua amada Beatrice, na praça também, onde ainda permanece incólume, até o presente momento, o monumento à proclamação da independência.
O busto do Duque, homenagem ao Exército, em breve esperamos que volte ao seu posto. O espaço vazio representa a arquitetura, que desde os primórdios da cidade enaltece a sua história. Antigos construtores deixaram a sua marca indelével, enquanto jovens arquitetos, hoje em dia, planejam e desenvolvem obras admiráveis. O último signo é a palavra, que representa a literatura, cuja característica é a linguagem. O seu material, tal como a pedra e o bronze, são da escultura. As telas da pintura, os sons da música. Mas é importante dizer que a linguagem não é uma matéria meramente inerte como a pedra, mas já é em si própria uma criação do ser humano e, como tal, representa a herança cultural de um grupo linguístico. A literatura é linguagem carregada de significados. Se a literatura é novidade, é uma novidade que permanece novidade. E qual é a utilidade da linguagem? Obviamente, ela foi criada e é utilizada para a comunicação, é evidente. Assim como a linguagem é o principal meio de comunicação humana, se a literatura de uma nação entra em declínio, a nação se atrofia e decai, inexoravelmente. O homem lúcido não pode permanecer quieto e resignado enquanto o seu país deixe que a literatura decaia e que os bons escritores sejam desprezados. Um povo é habituado, o povo que é habituado a uma literatura, melhor dizendo, é um povo que está em vias de perder o pulso de seu país e de si próprio. Um modo de definir a literatura é limitá-la aos grandes livros, aos livros que, qualquer que seja o seu tema, sejam notáveis livros pela sua forma e expressão literária. Outros livros são escolhidos pela sua reputação ou valores estéticos de espécies bastante restritas. O termo literatura afigura-se mais adequado quando limitado à arte da literatura, pois ela lida com a subjetividade, que é um produto da imaginação, da inspiração ou do inconsciente. É um conhecimento do sentimento. A literatura não existe no vazio, no vácuo. Os escritores, como tais, têm uma função social definida, exatamente proporcional à sua competência como escritores. Os bons escritores são aqueles que mantêm a linguagem eficiente, isto é, que mantêm a sua precisão, a sua clareza. E o livro, como se sabe, acompanha a própria história da humanidade. O pensamento mais antigo não teria sido transmitido de geração em geração, nem de povo para povo, através dos tempos, se não houvesse sido registrado nos rolos de papiro ou nas telas de seda da China, que foram as formas primitivas do livro. Então, não é preciso falar mais. Tudo já está dito. Porque a própria literatura, a linguagem, o livro, os escritores, eles estão aí, de certa forma, apresentados. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor, por essa sua belíssima explanação, por nos lembrar que a literatura tem também esse caráter revolucionário, podemos dizer, porque ela se utiliza desse instrumento
eficiente e eficaz, que é a linguagem, que tem a sua função prática, mas também possibilita esse trabalho de criação. E, como o senhor citaste, a pintura, a escultura, a arquitetura, essas são todas artes que trabalham a partir de uma materialidade, a partir de um objeto, a partir de algo sólido. Exatamente. A literatura é feita no ar, ela se escreve na página em branco, então é a partir daí que ela nasce e brota. Então, muito obrigado, professor, por essa sua gentil explanação, por nos lembrar desse poder mágico que a literatura tem e de que, de um certo modo, tudo é leitura. Então, obrigado por estar conosco hoje. Obrigado a vocês. Agradecemos a todos. Convidamos vocês para que participem da 38ª Feira do Livro, de 30 de setembro a 16 de outubro, na Praça Brante Alighieri, e acompanhem nossos canais no Instagram, Facebook e YouTube, Feira do Livro Caxias do Sul. Muito obrigado.